Questão sobre ESG, na verdade é uma questão sobre sustentabilidade, né? Só que a banca adotou aqui uma expressão mais moderna, quando a gente fala de sustentabilidade, é um conceito meio da moda, que é o conceito de ESG. ESG vem do inglês, como diz aqui no próprio cabeçalho da questão, ó, environmental, que é o aspecto ambiental, tá? Social, que é social, e governance, que é governança. Por isso que alguns autores que traduzem ESG para o português, aqui no Brasil, eles falam de ASG. Por que ASG? Porque é a tradução, ó, ASG, ambiental, social e governança, tá? Então, ASG pode aparecer na tua prova, ou aquele preferiu a expressão em inglês mesmo, que daí seria ESG, tá? Mas aqui, basicamente, ESG, então esses são os três pilares, o próprio nome já entrega, ambiental, social e governança. É uma forma aí de levar uma organização ali a uma atuação sustentável. E a ideia básica é que existe então um equilíbrio entre aspectos ambientais, aspectos sociais e aspectos de governança aí na sua gestão. Como assim equilíbrio? A empresa ela vai atuar, por exemplo, se for uma empresa privada, ela vai atuar, mas tem que ter um equilíbrio entre esses três aspectos. De que forma? Eu não, eu posso ter lucro? Posso, devo ter lucro para uma empresa privada, ela precisa de lucro para sobreviver. Mas isso não pode ser às custas da destruição do meio ambiente. Tem que levar em conta o aspecto ambiental. Não pode ser às custas, por exemplo, do trabalho escravo, ou seja, tem que levar em conta o pilar social. Ao mesmo tempo, preservar e cuidar do aspecto social não vai servir para nada se não tiver ali uma boa governança. Né? Então, essa ideia de um equilíbrio. Tá? Isso vem lá, desde quando a gente fala em sustentabilidade, a sustentabilidade também é um tripé. Né? O tripé da sustentabilidade é esse equilíbrio entre aspectos ambientais, sociais e econômicos. Lá na sustentabilidade é ambiental, social e econômico. O tripé da sustentabilidade. Aqui nessa visão moderna, né? Não é uma visão concorrente, na verdade é uma visão um pouco diferente. Eles falam em ambiental, social, que estão lá no tripé da sustentabilidade, mas em vez de falar de econômico, eles falam de governança, certinho? Mas tem a ver com gestão sustentável. E gestão sustentável é fazer com que a empresa permaneça existindo, se sustente ao longo do tempo, com essa ideia de equilíbrio. Bom, e aqui ele fala que para alcançar a almejada responsabilidade social é necessário fazer o planejamento, em especial, então, o que eu tenho que levar em conta quando eu estou planejando adotar o ESG, práticas ESG na minha empresa? Eu tenho que incorporar objetivos sociais no planejamento estratégico? Sim, sem dúvida nenhuma. Até porque um dos pilares é o pilar social, então faz todo sentido. Portanto, primeira está certa, quem não fala dela está errada, aqui eu corto letra D. 2. Comparando normas e programas sociais próprios com de outras organizações. O que é isso? Basicamente, ele está dizendo que eu tenho que buscar boas práticas. Essa expressão aqui, comparar a minha empresa com outra, comparar minhas práticas com outra, tem um nome na administração, que é benchmarking. Benchmarking é a busca por referenciais, porque do inglês benchmark significa referencial. Então, o benchmarking é o processo de buscar referências, aprender com quem é referência. Então é a busca de boas práticas, a busca das melhores práticas. É o aprender com as melhores práticas. E como é que eu faço isso? Comparando as minhas práticas com essas boas práticas, com outras que fazem muito bem feito aquilo. Então, o benchmarking é sim adotado na estratégia de ESG. Então, tá certa a segunda, eu posso cortar quem não fala dela. Ó. Corto letra B, e corto letra E. Então, o gabarito ou é A ou é C. Vamos ver a última. 3. Avaliando o retorno alcançado em investimentos em programas sociais. Eu tenho que analisar o retorno que eu tenho por investimento em programas sociais? Sim. Ué, porque lembra do equilíbrio. É um equilíbrio. Não adianta nada só eu proteger o meio ambiente se eu não tiver os outros pilares também. Então, aqui eu avalio também os indicadores de retorno financeiro em equilíbrio com fatores sociais e ambientais. Então está aqui certa a terceira, portanto todas estão corretas, nosso gabarito vai ser letra C.
Fechou? Se para você ficou em dúvida ainda, eu trouxe um slidezinho com um resumo bem simples, bem direto do que é ESG e o que aborda cada um desses três pilares, né? Que é uma forma também de medir essa sustentabilidade. Então tá aqui, ó, ESG do inglês, né, como eu disse, mas que pode ser traduzido para o português como ASG, porque é ambiental, social e governança. E a ideia de adotar práticas ESG é adotar práticas sustentáveis. Então, usar fatores ambientais, sociais e de governança para medir o desempenho sustentável. O que mede o pilar ambiental? O pilar ambiental mede a relação com o meio ambiente, ou seja, não destruir, não degradar, né? Cuidar dessa proteção. Então, aqui, ó, minimizar o impacto com o meio ambiente. Então, esse é o pilar ambiental. O pilar social, eu já tinha dito antes, né? Por exemplo, trabalho escravo. Não pode ter trabalho escravo. Está ferindo claramente uma relação trabalhista, que é um dos aspectos do pilar social. Então, o pilar social é se preocupar com as pessoas, com a comunidade, com direitos humanos, direitos trabalhistas. E o pilar de governança cuida justamente das boas práticas de governança, né? Tudo que envolve governança aí, né? Que é um código de ética, compliance, que é conformidade, né? Políticas de compliance, conformidade com leis, regras, respeitar leis, regras, normas, né? Políticas anticorrupção, antifraude, né? Tudo isso, então, é o pilar da governança. Portanto, esse é o resumo do que é o ESG. Nosso gabarito lá, confirmado, portanto, todas estão corretas num planejamento para implementar essas práticas.